Então, salve, salve família vascaína, né, uma boa noite a todos. É um pós-jogo aí, né, uma noite de sábado desagradável, muito, né, desanimadora para todos nós, né, vascaínos. Infelizmente eu não vou começar esse vídeo aqui fingindo alegria aqui, porque quem é vascaíno de verdade não está feliz nessa noite. Infelizmente não tem como, entendeu? Não tem como você ser vascaíno de verdade e você tá feliz. Não, é impossível, é impossível. Quem não é vascaíno de verdade, quem virou vascaíno não tá nem aí, entendeu? Para quem nasceu Vasco e é Vasco desde sempre, é complicado, né? Eu não ia fazer um vídeo, mas né, tem alguns dias já que eu não me sinto nem animado para fazer vídeo, entendeu? Pro canal. Né, tem alguns dias já aí. Meu último vídeo postado aí tem uma semana, porque, cara, o que tá acontecendo no Vasco pra ser sincero, eu não tô postando vídeo nem fazendo vídeo porque, cara, eu fazendo isso, eu tô sentindo que eu tô enganando a torcida, cara, porque o que esses caras ficam fazendo né, o que tá acontecendo no Vasco, né? Especula-se isso, especula-se aquilo, aquele jogador, quem é que vem, cara. O negócio tá pior do que antes, cara, do clube associativo. Quem diria, torcedor vascaíno, que o que venderam para a torcida vascaína é que se o Vasco fosse vendido, ia acabar os problemas. O Vasco não ia mais sofrer. Ia entrar em campo em relação ao Flamengo, disparidade econômica ia acabar, filho. O Vasco não ia entrar mais contra o nosso rival, né, com diferença econômica. Eles aqui e a gente aqui. Não, a partir do Carioca, né, que foi falado, do jogo ali no Carioca, o primeiro jogo, nós íamos começar aqui, ó, pelo menos equiparado ao nosso rival. Sabe o que acontece, torcedor? Foi dito isso. Sabe o que acontece? Essas coisas foram inverdades, tá? O Osório, né, com aquela alegria toda, falando isso, papapá, Jorge Salgado, né? Eu não vou nem dizer os YouTubers, porque os YouTubers também caíram, entendeu? Caíram, cara. Embora quem apoiou a SAF, quem apoiou esse negócio de SAF, quem não apoiou, todo mundo caiu. Sabe por quê, cara? Até os que apoiaram, até os que falaram que isso, vai entrar caminhão. Cara, eu não tenho raiva desse pessoal, sabe por quê, cara? Os caras acreditaram. Como toda a torcida vascaína, cara. Claro, eu, em parte, assim, eu como um cara cascudo já, 35 anos de idade, já acompanho o Vasco desde sempre, cara. Né, sabendo quem tá ali por trás das coisas ali, eu já ficava com o pé atrás, já cascudo já, cara. Não tem, pode ver qualquer você aí, pô, a pessoal da antiga aí, mais idade aí, pô, eu 35 anos, mas pô, tem gente bem mais cascuda que eu. Eu com 35 anos já tenho, pô, a noção, já dá pra entender já o que acontece no Vasco, quem tá por detrás do Vasco, e eu já sabia, em parte ali, lógico, se eu disser que eu 100%, não, vou estar mentindo.
Eu tinha quase que certeza ali. Mais ainda. Mas algo que me deixa com, assim, praticamente 100% de certeza, praticamente, que tinha coisa errada aí, é porque não mostraram o contrato pra torcida, cara. Gente, quando começou esse negócio de esconder contrato, eu já sabia, eu tinha quase que certeza que tinha coisa errada no meio. Cara, isso aí foi, tipo assim, se mostra o contrato, eu ainda ia ficar, pô, não, vamos, os caras chegaram, se o contrato tá aberto pra torcida, sem mentira, eu ia chegar e falar, não, eu ia ficar, como parte da torcida, como a maioria da torcida acreditou, eu também ia acreditar. Lógico, ali um pouquinho de dúvida, mas ainda ia acreditar, porque, pô, não, os caras estão, né, transparência ali, não, os caras estão sendo transparentes, estão chegando, botando tudo nos pratos limpos, cara, não ia ter problema. Eu ia acreditar, uma leve desconfiança ali por causa de quem tá lá, já Salgado, Osório, mas eu ia acreditar. Quando falaram que não ia mostrar o contrato, que o contrato era sigiloso, filho, aí foi a derradeira, filho. Sabe, tem falcatrua aí, tem falcatrua. Falou em esconder, cara, tudo que é tipo de baixo, é igual a política no Brasil, cara. É tudo por debaixo dos panos ali, ó, no tapete. Quando descobre, despenca todo mundo. Aí vem vereador, aí vem secretário, aí vem um deputado que cai, vem senador, vem governador, vem todo mundo junto, sabe? Como é que é naquele negócio da polícia? Quando cai um vem puxando o outro. Aí é aquele efeito dominó. É a mesma coisa, filho. É a mesma coisa no Vasco. Quando cair, vai cair todo mundo. Ali do Vasco é só sujeira. O que me fez ficar convicto de que tem sujeira ali no Vasco. Que ali, ainda assim, era mais especulação. A gente falava, não, esses caras, pô, tudo bando de ladrão, tudo... Cara, quando mostrou ali contrato sigiloso, aí eu acreditei, eu tive convicção de que é falcatrua. Quando for descoberto, vai cair um vai puxar o outro, filho. Um vai puxar o outro. Isso aí é certo, Por enquanto agora, não tem o que... A torcida, a gente não pode fazer nada. O futebol agora é dos caras, nós não sabemos o que está no contrato. Especula-se porque ninguém da torcida sabe. Nem da imprensa. Especula-se, entendeu? Que se os americanos lá não cumprirem, né? Aí o Vasco não cumprirem, não botar uma determinada quantia de dinheiro, né, e não investirem em 700 milhões em até 3 anos no Vasco, o Vasco pode quebrar o contrato. O contrato pode ser quebrado e o Vasco recuperar o futebol, entendeu? Especula-se, que ninguém não sabe, é tudo especulação, filho. Como desde a época lá que foi vendido lá, né? É tudo especulação, até hoje tudo especulação, cara. Tudo especulação. Ninguém sabe de nada. Tudo especulação. Quando os torcedores, o jornalista fala, vai vir isso, vai vir aquilo, é tudo especulação. Tudo especulação, porque a gente não sabe, cara. A torcida, o torcedor hoje não sabe o que acontece dentro do Vasco. Na verdade, não sabe. Nós não sabemos. É tudo por debaixo dos panos, nós não sabemos. Não tem como a gente saber. É tudo por detrás ali, os caras não conseguem ser transparentes com nada, não tem transparência. Não tem, acabou. O que foi vendido para a torcida na época, o Carlos Osório, todo mundo, esses caras lá, tudo enchendo, né, falando. Cara, induziram o Josh Wander a falar que era aquele negócio lá, cara. O cara não ia falar aquilo lá, cara. Você vê o repórter induzindo o cara a falar, né, quando o repórter lá, eles caras insistindo pro cara falar, fala alguma coisa aí, eu tô falando assim, mas porque lá, o que foi feito ali, o repórter no dia lá, pode dizer que o Vasco vai entrar contra o Flamengo, não sei o que, o cara até se ri, sim, é isso. Não, tem uma coisa que eu prometo, de tanto encher um saco do cara, o cara teve que falar alguma coisa lá.
Pô, aí o cara foi e falou, eu posso prometer pra torcida que contra o Flamengo não vai ser mais essa diferença toda, nós vamos chegar equiparando. O cara ficou até sem jeito de falar, cara. Entendeu? Cara, deu pra ver. Quem não viu o vídeo lá, a reportagem, vê que o repórter lá perguntando, insistindo pro cara falar, o cara foi e falou. Entendeu? Vocês induziram o cara a falar? Com certeza, cara. O cara é de outra cultura, é americano, tem a safadeza lá nos Estados Unidos lá? Tem, beleza. Mas, entendeu? Os caras lá é outra cultura, entendeu? Tem outro jeito de se comportar, cara. Entendeu? O cara não ia chegar e falar uma besteira, uma insanidade dessa, né? Ele foi induzido, lógico, cara. Lógico, foi induzido, entendeu? Pra ajudar o Carlos Osório, Jorge Salgado, esses caras tudo induzindo o cara pra ajudar a transação. Gente, foi vendido pra torcida do Vasco que ia ser tudo as mil maravilhas, entendeu? Que mesmo a maravilha, o Vasco não vai mais sofrer. O Vasco não vai mais sofrer, acabou o sofrimento, todo mundo falando, agora o Vasco é bilionário agora, acabou, né? Pessoal, gente com aquele negócio do árabe na cabeça, e milionário. A imprensa, jornalista aí jornalista aí na televisão, né? Falando isso, vestido de sheik, tudo, cara, tudo isso pra vender o Vasco. O Osório, cara, é claro, esse negócio da imprensa, o negócio tudo aí foi pós lá, depois da venda, né? Depois que foi feito o negócio lá. Entendeu? Mas o Carlos Osório, o negócio ali, tudo vai ser. Vê ele vendendo, cara. Ele vendeu, enganou, cara. Enganou a torcida. Enganou. Igual o lance lá do deixa cair, que é melhor pra vender. Deixa cair o quê? Lembra que eu não sei que falaram lá? Um desses caras lá do comando do Vasco falando. Não, deixa cair. Deixa cair que é pra poder. Eu tô indo aqui, gente, porque, cara, é cômico, cara. Deixa cair que é melhor pra quê? Deixa cair que é melhor pra poder vender, porque o time estando ruim, a torcida ia fazer o quê? O sócio ia querer, né? Não, e aquela ilusão de que não, vamos tirar o Vasco dessa situação. Cara, eles quiseram vender. Só o Vasco só tem solução, só vai ser campeão. E o mais engraçado, cara, o mais engraçado é o Carlos Osório lá, o Osório falando que tá no contrato de que tá no contrato o Vasco disputar títulos, ser campeão da Libertadores e ser campeão mundial. Cara, tá no contrato, olha só, caralho, meu Deus do céu, cara. Ele tá no contrato, como se o contrato fosse entrar em campo para fazer o Vasco ser campeão da Libertadores e campeão mundial. Esse cara é ridículo, cara, é ridículo. Carlos Osório é ridículo, filho. Carlos Osório, Jorge Salgado, esses caras são ridículos, cara. Enganaram a torcida, esses caras são ridículos, cara. E, gente, eu só abri isso pra falar, mais um desabafo aqui, né, pra dizer que a torcida foi enganada, né? Agora sim, hein? Agora sim vocês acreditam no Vascaíno do Cerrado, no Laureano, né? No Laureano, né? Acreditam aí nos youtubers que estavam falando lá, no Camisas Negras, Radar Vascaíno, nesses canais que falavam que isso tudo era uma farsa, que era tudo uma mentira, que estavam enganando, estavam fazendo isso para que o Vasco fosse vendido, né? Agora, cara, o tempo é o melhor remédio, cara. O tempo é o melhor remédio. Ali, o Vasco foi vendido ali, nós que apoiamos o Leven, né? Que queríamos um vascaíno de verdade, cara, no comando do Vasco, e não que o Vasco fosse vendido. Agora, no momento que a SAF tá aí, ia vir para mudar, uma hora o Vasco ia ter que vir a SAF, mas do jeito que foi, entendeu? Por tudo ali por debaixo dos panos. Deu no que deu, cara. Deu no que deu. E quem apoiou isso aí, a torcida, cara, que caiu no conto do Vigário, né? Esse pessoal mais novo, que, cara, né, não tá acostumado com a vascainidade de raiz, cara. Entendeu? Isso aí, cara,
E o que mais me dói é que, cara, eu tô passando isso por causa de gente, cara, da torcida nova, cara, da garotada nova. Porque o pessoal da antiga mesmo, Vascaíno Raiz, sabe que isso tudo aí, por detrás aí, ó, é tudo a panelinha, tudo jogo sujo, cara. E vai fazer o que, né? Né, esses caras aí, ó, Vascaíno do Cerrado, né? Pô, o Laureano, o meu canal aqui que é novo, mas pô, já falava isso né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, já falava. Cara, eu só tenho uma coisa para dizer pros vascaínos, cara, pros pais, né, pras mães. Porque do jeito que o Vasco tá agora, o futebol do Vasco tá, vai ser difícil o seu filho continuar sendo Vasco, né? Vai ser difícil. O que mais me dói, cara, não é nem pela pessoal grande, porque o pessoal grande já tá cascudo, acostumado a levar pancada na vida. A criança, cara. A criança, mano. Nós já fomos criança, eu já fui criança. Eu já chorei quando pequeno pelo Vasco, cara. Eu já chorei. Cara, e por isso pra uma criança, cara, é desolador, cara. A gente vê uma criança, cara, com a camisa do Vasco, né? Toda feliz ali, o Vasco perde, a lágrima descendo. Cara, isso é de partir o coração, cara. É de partir o coração. E esses caras que estão lá, eles não têm sentimento não, cara, que a gente tem, não. Pelo Vasco, não. Esses americanos, eles não têm o sentimento que vascaíno de verdade, que era pra estar na presidência um vascaíno lá, que era pra estar lá na presidência, né, no comando do Vasco, um vascaíno de verdade, vascaíno, não é flamenguista não, vascaíno. Era pra estar o vascaíno lá, que ia se preocupar com a torcida, com o sentimento do torcedor, cara. Agora esses americanos que estão lá, que só querem lucrar com a marca Vasco, com o nome do Vasco, eles têm sentimento pelo seu filho? Eles se importam se seu filho está chorando? Eles se importam se seu filho vai sofrer bullying na escola? Não se importa, cara. Eles não estão nem aí, cara. Eles querem o lucro deles. Eles querem o lucro deles. Tá? E outra, eles têm que estar no contrato lá, segundo Osório, os caras lá, que eles têm que investir aí 700 milhões em 3 anos. Já. Os caras não investiram, eles investiram aí 20%, se eu não me engano, 20% disso. 20%. Ou seja, se o Vasco quebrar, não der nada, o contrato se quebra, tá? Se a SAF não der certo, né? O Vasco quebra, né? Segundo o Osório, esse cara lá, né? Que saiu, vazou aí. O G1, né? Globo Esporte aí conseguiu pegar. Segundo eles lá, o Vasco, se os americanos não investirem 700 milhões em 3 anos, quebra-se o contrato, o Vasco volta a ter o seu dono no futebol. E aí, meus amigos, aquela dívida lá, que a gente estava quase 1 bilhão, a gente vai ter mais dívida para pagar agora, ó. Porque os americanos estão fazendo dívida. Esses jogadores aí que eles compraram, eles compraram parcelado, eles pegaram o jogador, trouxeram, estão trazendo jogador pro Vasco, né? Eu acho que compraram um ou dois ali, né, pagando tudo, né? A maioria do resto tudo parcelado. Isso aí é dívida, cara. Parcelado, não terminou de pagar. Não pagou a primeira parcela ali, os caras estão botando na justiça, cobrando, cadê meu dinheiro? Os caras pagaram não, velho. Se quebra o contrato, quem vai ficar com a dívida? Cara, vocês pararam para pensar que a nossa dívida vai chegar a 1 bilhão? Vai passar de 1 bilhão? Vai aumentar a dívida do Vasco? É complicado, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, tá? Hoje aqui é mais um desabafo. Eu queria falar mais aqui para você uma coisa. Para mim, para eu me identificar como vascaíno, tá? Foi naquele gol do Pet lá que eu tava assistindo aquele jogo,
né? Todo feliz mesmo. Eu era, pô, adolescente, né? 10 anos ali. Eu tava ali, cara, aí o Vasco tava ganhando, faltava, né, o final ali, tava no final já pra acabar o jogo, e eu, vamos ser campeão, aí o Pet fez aquele gol, cara, pô, eu desolei, eu caí, filho. Muito triste, foi desolador pra mim, meus olhos, eu lacrimejaram, eu não cheguei a chorar, não, mas eu fiquei muito triste, cara, muito triste, muito triste, muito triste, eu tava vendo esse jogo na casa de um amigo. Aí eu desci, né, da casa do amigo, e depois do jogo, né, triste, e o prédio onde eu morava ali, né, o prédio onde eu morava, um prédio de 23 andares, todo o prédio inteiro flamenguista, aquele furdunço de flamenguista, Aí eu fui andando assim na minha casa e os caras sabiam que eu era vascaíno, então eu falava Vasco, né, moleque encarnando. Eu não chorei não chorei, mas eu tava muito triste, muito triste. Aí eu fui andando no corredor assim, até eu entrei em casa. Eu entrei em casa e perguntei, indaguei meu pai, né? Pai, porque o meu avô, né, por parte de pai, era flamenguista. Aí eu perguntei meu pai, pai, se o vovô era flamenguista, era Flamengo, por que o senhor foi ser logo Vasco? Eu perguntei assim mesmo pro meu pai, eu perguntei. Meu pai ele fez um resumo da história do Vasco pra mim. Ele fez um resumo do Vascaíno, da história que todo vascaíno sabe, né? De luta, de superação, de contra o preconceito, contra o racismo, tudo isso, ele fez um resumo. Cara, quando ele fez esse resumo pra mim, quando meu pai contou uma pequena parte ali, resumida, da história do Vasco pra mim, cara, a tristeza que tava no meu peito ali naquele dia, aquela tristeza mesmo que eu tava ali, cara, ela caiu por terra, eu ergui minha cabeça e saí. Saí fora ali do prédiozinho ali. Saí. E os flamenguistas tudo. Ué, você não tá chorando não? Perdeu, não sei o que, não. Sabe por quê? Ali, quando meu pai me contou a história do Vasco, eu entendi o que é ser Vasco. Eu entendi porque meu pai era Vasco, cara. E ali eu descobri, cara, que ser Vasco vai muito além de torcer pro time de futebol, cara. Ser Vasco é torcer, ser Vasco é luta, é resistência, cara, isso aí, quando ele me contou isso, cara, eu me identifiquei, sabe, aquela sensação que cara, eu me senti forte, eu me senti importante, porque eu quis como nunca ser Vasco, eu me identifiquei, eu sou Vasco, tu não quer mudar não, eu sou Vasco. Todo mundo desse dia em diante eu passei a ser um vascaíno de verdade. Porque a criança quando tá ali, cara, ela acompanha o pai. O pai, a mãe ali, que é o Vasco, entendeu? Não, a mãe é Vasco, e a mãe vem o incentivo dos pais, né? É Vasco. Mas aí até a criança só começa a ser Vasco, a ter entendimento quando vai ficando, né? Adolescente, da pré-adolescência ali, adolescente, vai entendendo o que é ser Vasco. Cara, com 10 anos ali, 10 para 11 anos, eu entendi o que era ser Vasco, cara. Eu quis ser ali com o Vasco perdendo ali, o Vasco podia perder todas ali. Eu me identifiquei como vascaíno e ali eu aprendi a ser Vasco de verdade. Então, cara, eu falo para vocês, pros pais, pras mães, né, pras tias, pros tios, tudo. Contem a história do Vasco para os seus filhos, para os seus sobrinhos. Porque nesse momento agora, vai ser muito difícil eles continuar a serem Vasco. É difícil, eles não estão entendendo, eles vão querer procurar um time que está ganhando, cara. Porque é da criança, a criança ainda não tem aquele, entendeu? Né? Então contem a história do Vasco, cara. A história, mas a história mesmo, a história, com tudo. Desde o começo, a luta, né? A luta, a resistência. Contem essa história, botem isso na cabeça delas. Contem essa história, identifiquem seus filhos, seus sobrinhos,
seus enteados, tudo. Contem mesmo a história do Vasco para ele, a história de verdade do vascaíno. Aí sim, eles vão segurar as pontas até as coisas melhorarem. Né? Isso aí funcionou comigo e, cara, eu acredito que vai funcionar. Vai funcionar. Eu acredito que vai funcionar com seus filhos, seus sobrinhos, né? Seus enteados, seus afilhados e contem a história para eles. Contem a história. Tá, e eu encerro por aqui. Dias melhores virão. Nós não podemos desacreditar, cara. Tá difícil, mas eu não vou desistir não, porque eu não quero ver o Vasco rebaixado mais uma vez. Com tudo que tá aí, eu tenho que acreditar, cara. Eu tenho que acreditar, cara, eu sei que agora não é isso, mas eu não sou desses, cara, que deixa cair, que é pra todo mundo sair. Não, aqui isso não. Aqui é Vasco raiz. Não deixa cair não. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar, não, deixa cair que é pra sair essa corda toda. Não vai cair não. Eles têm que sair com o Vasco bem, porque o Vasco tem que ser investigado e rapar todos esses pilantras que estão lá. Eles têm que sair assim. Tem que ser feita uma CPI, uma investigação lá dentro. Para sair, tirar eles de lá. Mas não é com o Vasco caindo, deixando o Vasco cair, ser rebaixado mais uma vez. Não é assim não. Nós temos que lutar com inteligência. Não é fazer igual eles não. Deixa cair que é para poder vender o Vasco, não. Vou fechar o vídeo aqui. Conte a história para os seus filhos. Contem a história do Vasco. Funcionou comigo e eu acredito que vai funcionar também. Não conte só uma vez não. Vai contando. Né? Vai identificando eles com a realidade. Né? Vai contando ali. Bem, pum, entendeu? Vai contando. Assim né? Desperta. Quem sabe não desperta esse... Mas não dê mais uma... Né? Não seja uma inspiração a mais para eles aguentarem um pouco as pontas aí até as coisas melhorarem. Tá? Esse ano tem eleição, gente. E... é importante ter um vascaíno lá dentro. Vascaíno lá dentro. Eu aqui não... Né, eu não gosto de falar de política, mas... Nessas horas eu não vou fugir do barco e... Eu sou adepto do Projeto Somamos, tá? O Projeto Somamos está disponível para quem quiser implementá-lo no Vasco. O Luiz Roberto Levenciano ofereceu o projeto para 777 partners. Eles recusaram, né? Ofereceu para o Jorge Salgado, ele recusou, né? Para Sempre Vasco, eles recusaram. Para esse pessoal todo, ninguém quis implementar esse projeto lá. Se não for o Leven, né? Lá, se a torcida não quiser o Leven, que o outro que chega lá que coloque esse projeto lá, porque é um projeto de vascaíno para vascaíno, cara. O Luiz Roberto Levenciano tem 2 filhos. Ele quer, né, 2 mulheres. Ele fez esse projeto para ver o vascaíno feliz né, o vascaíno feliz de verdade, né? Com um sorriso no rosto, com orgulho do Vasco. E é claro, para os filhos dele também, né, poderem sentir essa emoção de ver um Vasco campeão, né, mundial. O Projeto Somamos é um projeto magnífico para o Vasco. O Leven apresentou aí, né? E todos sabem do que ocorreu, da falcatrua que ocorreu lá no dia da eleição lá, né? O Luiz Roberto Levenciano é o presidente legítimo do Vasco, né? Para quem não sabe, o Jorge Salgado é presidente subjúdice, tá? Ele tá lá interinamente, ele não é o presidente legítimo do Vasco. O presidente legítimo é o Luiz Roberto Levenciano. O Jorge Salgado tá lá por uma liminar. Tem vascaíno que não sabe disso. Tem vascaíno que não sabe disso.
Porque não acompanha, lógico. Né? A gente aqui, né, que produz conteúdos e tudo, todo mundo sabe. Pode perguntar que todo mundo sabe. Mas tem vascaíno que não sabe, porque nem todo mundo, né, tem a oportunidade de acompanhar ali, igual a gente faz, tá? Mas é isso aí. O Jorge Salgado está subjúdice. Ele está lá na presidência do Vasco por uma liminar. O presidente do Vasco é o Luiz Roberto Levenciano, presidente eleito pelo sócio torcedor, tá? Então, eu encerro aqui. Eu não vou dar boa noite, não. Eu vou... Dias melhores para nós vascaínos, né? Fiquem com Deus, né? Essa fase vai passar. Não há mal que nunca acabe, cara. Não há mal que nunca acabe. Essa fase vai passar. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar. Segura, vascaíno, vascaína.